Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Chá com Propósito. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo, porque isso é muito importante para mim e é claro que a gente vai passar informação de qualidade para a gente melhorar a cada dia para as outras pessoas. Eu acredito no poder dessa conexão de transmitir coisas boas, mesmo estando numa sociedade em que se compartilha tantas coisas com valores invertidos, vamos dizer assim. Mas vamos pensar um pouquinho hoje. É o mesmo que envelhecer? É algo para refletir e conversar um pouco. Pegue o seu chá que nós iremos conversar. Chá com propósito. Papel e caneta na mão que já vai começar. Ser adulto é diferente de envelhecer. Como foi difícil para eu compreender isso há alguns anos. Eu não conseguia entender por que pessoas mais velhas que eu tinham comportamentos tão infantis. Eu me perguntava, eu estudava, eu falava, não, mas não pode ser, sabe, a pessoa na Bíblia, até mesmo porque na Bíblia tem muitas histórias de sabedoria e fala muito bem dos anciãos. Por quê? Porque se espera que uma pessoa, conforme ela vai envelhecendo, que ela tenha mais conhecimento por conta das vivências em sua vida. E por que isso não acontece? Você pensou sobre isso? Já pensou sobre isso? Eu confesso que essa reflexão me acompanhou muito, como eu disse, e sempre foi algo para eu refletir. Conforme eu fui estudando e até mesmo eu me tornei psicopedagoga primeiro e depois terapeuta emocional, mas como psicopedagoga eu me lembro, como professora até mesmo, né? Porque no magistério eu cheguei a estudar psicologia da educação. E eu ficava pensando assim, quando a gente estudava as características de cada faixa etária, né, das crianças, eu ficava pensando, mas como que pode uma pessoa de 70, 80 anos se comportar naquela fase do egocentrismo, que vai ao mais tardar até os 7 anos, mas é mais comum dos 3 aos 5, que é tudo meu. Ah, então é meu filho, é meu irmão, é minha casa, é minha, sabe, mas era uma coisa assim de apego, não era, por exemplo, minha casa, minhas regras. Então, quando você vai na casa de alguém, você tem que respeitar a casa, mas não era isso. Era muito mais assim meu, era como posse, principalmente em relação a filho, a pessoas. E eu não conseguia entender por que as pessoas agiam assim. Hoje, como terapeuta, eu tenho a clareza. São dores emocionais que acompanham uma pessoa. E muitas vezes essas dores são da infância. Eu gosto muito de dar aquele exemplo do buraco no nosso interior, vamos dizer assim. Claro que é uma analogia, mas é como se fosse assim: faltou alguma coisa na infância ou teve alguma situação, principalmente relacionada aos pais, e ficou lá aquele buraco que somente os pais poderiam preencher. A pessoa vai crescendo, daí ela vê na amiguinha uma forma dela tampar aquele buraco. Daí a amiguinha tem a vida dela, as coisas dela, não conseguiu, se revoltou. Se casa, vai lá também, esperando que o esposo supra aquelas suas necessidades lá da infância. Com o filho, mesma coisa. Por isso que tem muitas sogras que as noras têm grandes problemas. E infelizmente eu não tenho estudo para comprovar, mas eu acredito que a maioria. Quando alguém fala, a minha sogra é bem resolvida, parabéns, Deus abençoe cada dia mais, porque é raridade. Porque são mulheres que tiveram grandes feridas na infância, na maioria das vezes, e elas não conseguiram suprir. E muitas vezes elas têm muitos casos que eu conheço que são divorciadas e elas têm o filho como o esposo, sem relações, é claro, é óbvio, né? Mas ela vê no filho aquele porto seguro e que é lá da infância, muitas vezes é a carência do pai, faltou o pai, e daí o marido também não supriu as suas necessidades e ela vai lá, vai na casa do filho, dita as regras, tem problema, se torna rival da nora, não consegue entender. Gênesis capítulo 2, versículo 24, os filhos deixarão os seus pais. O deixar não é ficar de mal, é o deixar emocionalmente, é entender que é uma vida nova, a partir dali constitui-se uma outra família. Tem o respeito, claro, mãe sempre é mãe, pai sempre é pai,
mas não vai ter mais aquela simbiose. E tem muitos que estão naquela fase, que daí é pior, porque é do bebezinho, né? Que tá grudado um no outro, mãe e filho. Enfim, é algo para a gente pensar. E como é importante o ser adulto. E como que faz para ser adulto? Eu não vejo outra forma a não ser fazer terapia eficaz. A TRG é uma delas. Eu não conheço outra que vai lá na raiz para resolver. A dor é grande? É. O ir na infância, naquelas dores, acessar, é difícil? Claro que é difícil. Eu não posso enganar. Como terapeuta, eu posso mentir. Mas é libertador, porque daí você começa a olhar para alguns comportamentos que você tem hoje e você vê que tem relação lá com a sua infância, com a sua adolescência, com algumas questões mal resolvidas e liberta-se da dor. Só que nem todos querem acessar isso. Então, por isso, por esse motivo, há tantos adultos infantis. Eles se comportam como crianças. Por exemplo, né? Teve uma vez, vou dar só um exemplo, mas são muitos exemplos. Eu estava numa determinada formação e uma pessoa falou que tinha gostado, né, de como que eu fiz, tal. Uma pessoa, depois que terminou, falou assim, viu, ela falou de você, mas eu faço igual ela, viu? Eu também faço assim. E uma pessoa mais velha que eu. Então, ela sentiu a necessidade de verbalizar para o formador que ela faz igual a mim. O que que é isso? É ferida que tá lá. Então, ela sente a necessidade do parabéns, né? Que a criança precisa disso, né? Para se fortalecer. E eu não tô dizendo que não precisa fazer elogio. Pelo contrário, o elogio é muito bom, principalmente na infância. Mas o sentir essa necessidade de ser elogiado é um comportamento para se olhar. E não é só isso. Quantas pessoas fazem birra, fazem escândalo porque a vontade não está sendo atendida? Isso é coisa de criança. Criança que faz birra. Então é a fase ali do início, né? Na primeira infância. Ah, não sou atendido, faço birra. Lá tem um motivo, faz parte do desenvolvimento infantil e precisa ter adulto para olhar para isso, acolher na hora que tem que acolher e se posicionar quando tem que se posicionar. E é algo que precisa ser olhado. Então, eu não vejo outra forma para ser adulto a não ser fazer uma terapia eficaz. Só que muitos preferem conviver com a dor, até mesmo de ficar com depressão, ansiedade, do que acessar a dor. E daí a opção é de cada um. Nós terapeutas estamos aqui prontos para agir, mas precisamos do sim da outra, de quem quer ser curado emocionalmente. Senão isso não acontece. E assim sendo, continuaremos convivendo com tantas pessoas infantilizadas. É fato. E temos que entender uma coisa: o que é do outro, o que é meu é meu. E quem não tem algo bom não consegue transmitir. Então isso é fato, não adianta você ficar esperando do outro grandes feitos. Então você que tem que fazer a diferença. É cada um responsável por si. É algo que num primeiro momento parece egoísta, mas não é. Eu só consigo mudar eu mesma, não consigo mudar o outro. Já tentei, mas não é possível. Hoje, o saber disso é libertador. O que é dele, o que é meu. Se faz isso, é uma questão que ele precisa resolver, não eu. Pense sobre isso, beijos, até o próximo vídeo.